Vossa Excelência comentou na última audiência, e repisou hoje, que a proposição está fincada no fato de haver diversas ações judiciais favoráveis e o Poder Judiciário teria já definido a legalidade da atividade da Uber. Em primeiro lugar, eu entendo que não são decisões definitivas, todas elas ou monocráticas ou liminares, como é o caso de São Paulo, uma decisão liminar, e todas elas superficiais, e além de tudo sujeita a uma série de recursos. Por isso, eu prefiro acompanhar o entendimento do Supremo Tribunal Federal, para quem o argumento da livre iniciativa não pode ser utilizado em mercados regulados, como é o caso do táxi. Nós temos vários juristas que defendem a ilegalidade da Uber, dentre eles o professor Arruda Alvim, o Celso Antônio Bandeira de Mello, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Grau, e o mais importante, o promotor da 6ª Promotoria do Ministério Público aqui de São Paulo, promotor do consumidor, o único que enfrentou a matéria a fundo, de forma detalhada, concluiu em 40 laudas que é absolutamente ilegal a atividade da Uber e absolutamente incompatível com o ordenamento jurídico. Outra questão, em relação ao substitutivo. O substitutivo é engraçado porque ele não comenta o transporte privado, embora no regulamento que está por vir, é isso que ele fará, com base no inciso 5º que o americano comentou. Esse substitutivo fala que se caracterizam as atividades de compartilhamento e de uso do viário urbano o transporte de utilidade pública. Ora, pública é aberto ao público. O que diz a lei do taxista? Transporte público individual é privativo do taxista. Só o taxista pode exercer essa atividade. A lei de mobilidade urbana também fala a mesma coisa. Quando conceitua o serviço de transporte público individual, é o veículo de aluguel utilizado para o transporte remunerado de passageiros. Em relação ao parecer do Procurador-Geral nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, que o Giovanni comentou, na outra audiência, vereador, o senhor informou que havia um parecer pela inconstitucionalidade. Mas, na verdade, o senhor esqueceu de dizer que o parecer do Procurador-Geral de Justiça é no sentido da inconstitucionalidade da lei de autoria do vereador Adilson Amadeu, por conta do vício de invasão da competência. E é o mesmo sentido, é trânsito e transporte, competência da União. E a mesma linha deve ser adotada em relação a essa lei que os senhores estão debatendo aqui na Câmara. Um exemplo, como ficaria, tanto é necessária a competência da União Federal para legislar sobre trânsito e transporte, que como ficaria uma situação, por exemplo, de um passageiro que embarcar aqui em São Paulo, supostamente com base nesse regramento que os senhores propõem, e se dirige a uma cidade interior, na qual é cumprida a lei federal, a lei da mobilidade urbana, o Código Brasileiro de Trânsito, a lei de profissão de taxista, ele vai ser apreendido. Ele vai ser apreendido. Não há como os municípios legislarem acima da federal, da legislação federal. Por isso é competência da União. Trânsito, transporte e profissões. Os senhores não podem invadir a competência. Agora, é claro que talvez a ideia seja criar essa lei, a pedido da Uber, e aguardar a ação direta de inconstitucionalidade, para quê? Para ganhar tempo até se tentar a mudança da lei federal, como estão tentando, através do projeto de lei do PLS 530. Lá sim, eles tentam criar a figura do transporte privado individual. Agora, se realmente aprovarem uma lei como essa, e criando o transporte privado individual, aí eu concordo. Aí tem que ser regulamentado. Agora, na lei de mobilidade urbana, na lei orgânica do município, no plano municipal de mobilidade recém-editado pelo prefeito, senhor Fernando Haddad, não há uma palavra sobre o transporte particular, sobre o uso de veículo particular. Como ficarão esses carros sem placa vermelha, quando o Código de Trânsito exige isso? Então, são muitas irregularidades que eu não entendo como está avançando da forma como foi proposto. Talvez, se houvesse uma alteração na legislação federal, nós poderíamos até entender possível a substituição do táxi pelo carro particular. Mas não é o que existe. Então, enquanto não se revoga a lei, o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei de Mobilidade Urbana Nacional, a lei que regulamenta a profissão do taxista, a lei orgânica do município e o próprio plano municipal de mobilidade urbana, eu entendo que esse tema não pode retornar a esse palco. Portanto, só para concluir,
O próprio prefeito reconhece que a atividade dos motoristas da Uber são idênticas ao taxista. Transporte público individual aberto ao público. Portanto, invasão da competência da profissão. Então, as coisas são ou não são. Nenhuma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo e no mesmo lugar. O que os motoristas da Uber fazem é exatamente o que os taxistas fazem, com toda a tecnologia que já existe há muito tempo nas radiotáxis, nos aplicativos, então não existe inovação nenhuma. Por que não compartilhar táxis? Por que não se colocar mais táxis ao invés de carros particulares? As pessoas aposentadas, os estudantes, as donas de casa que usam os seus veículos apenas para suas atividades particulares, já estão utilizando os carros o dia inteiro. Então, desculpa, vereador, não há, e não foi apresentada até agora, uma estatística e algo que permita realmente a sociedade entender que esse modelo de desregulamentação absoluta do táxi e liberação geral para uma empresa seja o melhor para a cidade. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, doutor Fábio.